O Natal é para os católicos um dos momentos mais sagrados de todo o ano litúrgico. É o dia em que o céu se abre para a terra, quando Deus escolhe nascer pobre, pequeno e vulnerável, envolto em silêncio, humildade e amor infinito. No entanto, ao longo do tempo, essa solenidade profunda foi sendo gradualmente coberta por excessos ruídos e distrações que afastam o coração humano do verdadeiro mistério do Natal. Foi diante dessa realidade que Padre Pio, conhecido por sua profunda união com Deus e por sua sensibilidade espiritual extraordinária, fez advertências que continuam ecoando até hoje. Padre Pio não falava movido por medo ou condenação, mas por amor às almas. Ele via com clareza aquilo que muitos não conseguiam enxergar, que nem tudo o que parece inofensivo ou até mesmo bonito aos olhos do mundo é espiritualmente saudável. Para ele, o Natal havia se tornado para muitos cristãos mais uma celebração social do que um encontro verdadeiro com Cristo. O risco, segundo o santo, estava em permitir que o espírito do consumismo ocupasse o lugar que deveria pertencer exclusivamente a Deus. Em suas orientações espirituais, Padre Pio recordava constantemente que a graça de Deus é um dom delicado. Ela cresce no silêncio, na oração, na humildade e na vigilância do coração. Quando o ser humano se deixa dominar por desejos desordenados, vaidade excessiva ou prazeres que o afastam da vida espiritual, essa graça não desaparece de forma visível, mas começa a se enfraquecer. É exatamente nesse ponto que o santo alertava sobre certos presentes oferecidos no Natal, presentes que podem parecer normais, mas que carregam consigo sementes de afastamento espiritual. Para Padre Pio, aceitar algo não é apenas um gesto exterior. Todo ato de aceitação envolve também o interior da alma. Ao receber um presente, a pessoa acolhe não só o objeto, mas também o significado, a intenção e as consequências espirituais ligadas a ele. Por isso, o santo insistia que o cristão precisa discernir, especialmente em datas sagradas, aquilo que entra em sua vida. O Natal, por ser o nascimento do Salvador, exige ainda mais atenção e pureza de intenção. O santo costumava dizer que o maior presente que o cristão pode oferecer a Jesus não é algo comprado, mas um coração vigilante, um coração que sabe dizer não quando algo ameaça sua comunhão com Deus. Segundo ele, muitos católicos perdem a paz interior não por grandes pecados, mas por pequenas concessões feitas repetidamente, especialmente em momentos de festa. Essas concessões vão anestesiando a consciência e tornando a alma menos sensível à voz do Espírito Santo. Padre Pio também advertia que o inimigo da alma age de maneira sutil. Ele raramente se apresenta de forma explícita. Pelo contrário, muitas vezes se disfarça de presente de diversão, de tradição social ou de algo que todo mundo faz. O Natal, por ser um período emocionalmente carregado, torna-se um terreno fértil para esse tipo de engano. Quando o cristão deixa de perguntar se algo agrada a Deus e passa a perguntar apenas se aquilo lhe dá prazer ou aceitação social, o caminho da perda da graça começa a se delinear. É importante compreender que o santo não condenava a alegria nem o ato de presentear em si. O que ele questionava era a intenção e o impacto espiritual desses gestos. O Natal, segundo Padre Pio, deve refletir o presépio, simplicidade, pobreza de espírito, silêncio interior e abertura total à vontade divina. Tudo aquilo que contradiz esse espírito precisa ser seriamente avaliado. Essa advertência não tem como objetivo gerar medo, mas despertar consciência. Padre Pio acreditava que muitos católicos vivem no automático, repetindo costumes sem refletir sobre suas consequências espirituais. Ele chamava os fiéis a retomarem o sentido sagrado do Natal, lembrando que a graça de Deus não se perde de um dia para o outro, mas pode ser lentamente sufocada quando o coração se enche de coisas que não vêm do céu. Por isso, antes de aceitar qualquer presente no Natal, o cristão é convidado a fazer uma pergunta simples, mas profunda: isto me aproxima ou me afasta de Deus? Essa pergunta, segundo Padre Pio, é capaz de proteger a alma de muitas armadilhas, disfarçadas de alegria. Padre Pio insistia que o Natal não pode ser vivido apenas como uma tradição cultural, mas como um acontecimento espiritual que exige conversão interior. Para ele,
o maior perigo não estava nas grandes ofensas a Deus, mas nas pequenas escolhas feitas sem discernimento, especialmente quando são repetidas ano após ano. O santo observava que muitos católicos se aproximam do presépio com gestos exteriores de devoção, mas mantêm o coração ocupado por desejos e hábitos que não correspondem ao Espírito de Cristo. É nesse contexto que seus alertas sobre certos presentes ganham um peso ainda maior. Segundo Padre Pio, existem presentes que, embora aceitos com sorrisos e agradecimentos, introduzem no coração humano uma lógica contrária ao Evangelho. Ele explicava que tudo aquilo que alimenta o apego excessivo ao mundo material acaba enfraquecendo a vida espiritual. No Natal, quando o Filho de Deus nasce na pobreza absoluta, aceitar objetos ou símbolos que exaltam o luxo desmedido, a ostentação ou a superioridade social, pode criar uma contradição silenciosa dentro da alma. Essa contradição não se manifesta imediatamente, mas gera inquietação interior e distância da oração. O santo ensinava que a graça de Deus não se perde apenas por rejeitar explicitamente a fé, mas também quando o cristão deixa de valorizar aquilo que é essencial. Ele via com preocupação o modo como muitos fiéis se sentiam mais animados com os presentes debaixo da árvore do que com a presença real de Cristo na Eucaristia. Para Padre Pio, isso era um sinal claro de desordem interior. O Natal, em sua visão, deveria reacender a fome espiritual, não a sede por mais coisas. Outro ponto frequentemente mencionado por ele dizia respeito aos presentes que incentivam comportamentos contrários à moral cristã. O santo afirmava que aceitar algo que conduz ao pecado, mesmo que de forma indireta, é permitir que uma sombra entre na vida espiritual. Ele alertava que o pecado raramente se apresenta de forma abrupta. Geralmente ele começa como algo pequeno, socialmente aceito, até se tornar um hábito difícil de abandonar. No período natalino, quando muitos relaxam sua vigilância espiritual, esse risco se torna ainda maior. Padre Pio também falava sobre a influência espiritual associada aos objetos. Ele acreditava que certos presentes carregam intenções que não são neutras. Um presente dado com vaidade, manipulação ou desejo de controle pode afetar espiritualmente quem o recebe. Por isso, o santo aconselhava os fiéis a não aceitarem tudo automaticamente, mas a cultivarem um coração atento. Para ele, a liberdade interior é um dom precioso, e qualquer coisa que ameace essa liberdade deve ser avaliada com cuidado. Em suas orientações, Padre Pio lembrava que Jesus nasceu desprovido de tudo exceto do amor do Pai. Ele questionava como alguém poderia honrar esse nascimento, enchendo a própria vida de excessos que abafam o silêncio interior. O santo dizia que o barulho do mundo impede a alma de ouvir a voz de Deus. Muitos presentes, ainda que socialmente valorizados, contribuem para esse ruído interior, afastando a pessoa da contemplação e da simplicidade evangélica. O santo também chamava a atenção para o fato de que aceitar certos presentes pode gerar dependência emocional ou psicológica. Ele via nisso um obstáculo sério à confiança total em Deus. Quando o coração passa a buscar segurança em objetos, status ou prazeres passageiros, a fé se torna frágil. Padre Pio insistia que o verdadeiro Natal é aquele em que o cristão renova sua confiança na providência divina, reconhecendo que tudo o que realmente sustenta a alma vem do alto. Para ele, cada escolha feita no Natal tem um valor simbólico. Aceitar ou recusar algo pode se tornar um ato de amor a Deus. O santo encorajava os fiéis a não terem medo de parecer diferentes. Ele dizia que o cristão autêntico nunca será totalmente compreendido pelo mundo, pois segue uma lógica que não é deste mundo. Recusar certos presentes quando feitos por amor a Deus pode se transformar em um testemunho silencioso, mas poderoso. Padre Pio acreditava profundamente que o Natal é uma oportunidade única de purificação interior. Ele convidava os fiéis a examinarem suas intenções, seus hábitos e seus desejos antes de celebrarem. Para ele, o verdadeiro presente é um coração simples, desapegado e disposto a acolher Jesus como ele veio ao mundo pobre, humilde e cheio de misericórdia. Padre Pio costumava afirmar que o maior engano espiritual é acreditar que tudo aquilo que é socialmente aceito também é espiritualmente correto. No período do Natal, essa confusão se torna ainda mais frequente,
pois muitas práticas são repetidas por tradição, sem qualquer reflexão interior. O santo observava que quando o cristão deixa de discernir, ele se torna vulnerável a escolhas que enfraquecem sua relação com Deus, mesmo sem perceber. Por isso, ele insistia tanto na vigilância do coração, especialmente durante as festas. Para Padre Pio havia uma diferença profunda entre alegria verdadeira e prazer passageiro. A alegria que vem de Deus permanece mesmo em meio às dificuldades, enquanto o prazer superficial exige sempre mais estímulos para satisfazer o coração. Muitos presentes de Natal, segundo o santo, alimentam apenas esse prazer momentâneo. Eles prometem felicidade, mas deixam um vazio logo depois. Esse vazio, quando não reconhecido, leva a pessoa a buscar novos excessos, criando um ciclo que afasta lentamente a alma da graça divina. O santo alertava que o apego desordenado aos bens materiais enfraquece a capacidade de amar. Quando o coração se fixa demasiadamente nas coisas, ele se fecha para Deus e para o próximo. Padre Pio dizia que o Natal deveria ser um tempo de abertura, não de fechamento. Ele via com tristeza quando os fiéis se tornavam mais preocupados em receber do que em doar, mais atentos ao valor dos presentes do que à necessidade dos pobres. Para ele, isso era um sinal claro de que o espírito do Natal estava sendo substituído por outro totalmente contrário. Em seus aconselhamentos espirituais, Padre Pio enfatizava que a graça de Deus exige um ambiente interior adequado para florescer. Assim como uma planta não cresce em um solo sufocado, a graça não se desenvolve em um coração dominado pelo egoísmo, pela vaidade ou pela busca incessante de satisfação pessoal. O santo advertia que certos presentes, ao reforçarem esses vícios, tornam o solo da alma árido. A pessoa continua praticando atos religiosos, mas perde o fervor e a sensibilidade espiritual. Outro aspecto, frequentemente mencionado por ele, era o impacto que esses presentes têm na vida familiar. Padre Pio acreditava que o Natal deveria fortalecer os laços espirituais entre os membros da família. No entanto, quando os presentes se tornam motivo de comparação, inveja ou frustração, eles passam a ser fonte de divisão. O santo dizia que qualquer coisa que gere desarmonia dentro do lar precisa ser questionada, pois Deus é um Deus de paz. Um presente que causa tensão ou competição dificilmente vem do Espírito Santo. Padre Pio também falava sobre a importância do exemplo, especialmente para as crianças. Ele acreditava que o modo como os adultos vivem o Natal molda profundamente a fé das gerações futuras. Quando as crianças aprendem que o centro da celebração são os presentes materiais, elas crescem com uma compreensão distorcida da fé. O santo alertava que aceitar certos presentes sem discernimento transmite uma mensagem silenciosa, mas poderosa, de que Deus ocupa um lugar secundário na vida cristã. Para o santo, o verdadeiro espírito do Natal se revela na capacidade de renunciar. Ele afirmava que dizer não a algo por amor a Deus é uma das formas mais puras de oração. Essa renúncia não precisa ser visível aos outros, mas transforma profundamente o interior da alma. Ao recusar um presente que compromete a vida espiritual, o cristão faz um ato de liberdade e fidelidade. Padre Pio via nisso uma maneira concreta de preparar o coração para acolher Jesus. Ele também lembrava que a graça de Deus não é algo automático, ela exige cooperação. Deus oferece sua graça constantemente, mas respeita a liberdade humana. Quando o cristão escolhe conscientemente aquilo que o afasta de Deus, ele fecha a porta por onde a graça entra. Muitos não percebem esse processo porque ele é gradual. O Natal, com suas distrações e excessos, pode acelerar esse afastamento se não for vivido com atenção espiritual. Padre Pio acreditava que o silêncio interior é um dos maiores tesouros do cristão. Ele dizia que Deus fala no silêncio e que muitos presentes modernos roubam esse espaço interior. Objetos que geram agitação constante, distração contínua ou dependência emocional impedem a alma de repousar em Deus. O santo convidava os fiéis a protegerem esse silêncio como um dom precioso, especialmente no Natal. Por fim, ele encorajava cada cristão a transformar o Natal em um ato consciente de fé. Não se trata de rejeitar tudo, mas de escolher com amor aquilo que conduz à vida espiritual. Para Padre Pio,
O Natal, vivido com discernimento, se torna uma fonte abundante de graça, capaz de renovar o coração e fortalecer a caminhada de fé ao longo de todo o ano. Padre Pio ensinava que a vida espiritual não se sustenta apenas por grandes decisões tomadas uma única vez, mas por escolhas diárias, muitas vezes pequenas e silenciosas. O Natal, apesar de ser um evento anual, reflete exatamente esse princípio. A forma como o cristão vive esses dias revela o estado real de sua alma. Para o santo, aceitar ou recusar certos presentes não era uma questão de rigidez moral, mas de fidelidade interior. Ele acreditava que cada objeto que entra na vida de uma pessoa deixa uma marca, seja de aproximação ou de afastamento de Deus. O santo alertava que alguns presentes podem reforçar hábitos que enfraquecem a disciplina espiritual. Ele via com preocupação o modo como muitos fiéis relaxam completamente sua vida de oração durante o período natalino. As longas horas dedicadas a festas, distrações e entretenimentos substituem o tempo reservado ao recolhimento e à contemplação. Segundo Padre Pio, quando um presente contribui para esse desequilíbrio, ele se torna espiritualmente perigoso, pois conduz a alma a um estado de dispersão constante. Padre Pio falava frequentemente sobre a importância da pureza do coração. Para ele, a pureza não se limitava à ausência de pecado grave, mas incluía a intenção reta e a vigilância sobre aquilo que alimenta a imaginação e os desejos. O santo advertia que certos presentes, embora aparentemente inocentes, estimulam pensamentos, imagens ou comportamentos que afastam a alma da simplicidade evangélica. Ele lembrava que o coração humano é sensível e facilmente influenciado, especialmente quando baixa a guarda em momentos de celebração. Outro ponto destacado por Padre Pio era o risco de substituir a gratidão por exigência. Ele observava que muitos cristãos entram no espírito do Natal com expectativas elevadas em relação aos presentes que irão receber. Quando essas expectativas não são atendidas, surgem frustração, ressentimento e até raiva. Para o santo, esse estado interior é incompatível com a graça do Natal. Um coração verdadeiramente grato não se mede pelo valor do que recebe, mas pela capacidade de reconhecer a presença de Deus em todas as circunstâncias. O santo também refletia sobre a influência dos presentes na vida interior de quem os oferece. Ele dizia que dar algo que não ajuda espiritualmente o outro pode se tornar uma forma sutil de egoísmo. Muitas vezes as pessoas escolhem presentes baseadas apenas no que agrada aos olhos ou no que causa impacto social, sem considerar o bem espiritual do destinatário. Padre Pio lembrava que a caridade cristã não se limita à intenção de agradar, mas busca conduzir o outro ao bem verdadeiro. Em suas orientações, ele ressaltava que o Natal deve ser um tempo de exame de consciência. Antes de celebrar, o cristão é chamado a olhar para dentro e identificar aquilo que ocupa o centro de sua vida. Quando os presentes se tornam mais importantes do que a oração, quando a aparência supera a humildade, quando o ruído sufoca o silêncio interior, algo essencial se perde. Para Padre Pio, esse exame não deve gerar culpa, mas conversão sincera. Padre Pio também alertava para o perigo de justificar tudo em nome da tradição. Ele dizia que nem tudo o que se repete ao longo dos anos é necessariamente bom para a alma. O critério principal nunca deve ser "sempre foi assim, mas isso agrada a Deus". O santo acreditava que muitas práticas natalinas precisam ser purificadas à luz do Evangelho. Aceitar presentes que contradizem esse espírito apenas porque fazem parte do costume pode enfraquecer a consciência cristã. O santo enfatizava que a verdadeira alegria do Natal nasce da simplicidade. Ele lembrava que Jesus não nasceu cercado de luxo, mas envolto em pobreza e abandono. Para Padre Pio, quanto mais simples o coração, mais espaço ele oferece à graça divina. Presentes que alimentam a vaidade, o orgulho ou o desejo de superioridade social fecham esse espaço interior. O cristão é chamado a escolher aquilo que amplia e não reduz sua capacidade de amar. Ele também falava sobre o valor do sacrifício escondido. Recusar algo que todos aceitam exige coragem e maturidade espiritual. Padre Pio dizia que esses pequenos sacrifícios, quando oferecidos em silêncio, têm grande valor diante de Deus. Eles purificam a intenção
e fortalecem a vontade. No Natal, esses gestos discretos se tornam uma forma concreta de acompanhar Jesus em sua humildade. Por fim, o santo convidava os fiéis a viverem o Natal como um reencontro com o essencial. Ele acreditava que quando o cristão aprende a discernir aquilo que aceita, sua alma se torna mais leve e mais livre. Essa liberdade interior é o sinal de que a graça de Deus está viva e atuante. O Natal vivido dessa maneira deixa de ser apenas uma data no calendário e se transforma em um verdadeiro renascimento espiritual. Padre Pio acreditava que o discernimento espiritual é um dom que precisa ser cultivado com humildade e oração. Ele dizia que muitos cristãos se enganam não por má intenção, mas por falta de atenção à própria vida interior. No Natal, quando tudo convida ao excesso e à distração, essa falta de discernimento se torna ainda mais evidente. O santo alertava que aceitar determinados presentes sem reflexão pode ser um sinal de que o coração está mais atento às vozes do mundo do que à voz de Deus. Para ele, o problema não estava apenas no objeto em si, mas no apego que ele desperta. Um presente pode se transformar em uma prisão interior quando passa a ocupar o centro dos pensamentos e desejos. Padre Pio afirmava que tudo aquilo que domina o coração humano toma de forma silenciosa o lugar que pertence somente a Deus. Quando isso acontece, a graça divina encontra dificuldade para agir livremente. O Natal, que deveria ser um tempo de libertação interior, acaba se tornando um período de novas dependências. O santo falava com frequência sobre a ilusão da felicidade prometida pelo mundo. Muitos presentes são apresentados como fonte de alegria, sucesso ou realização pessoal. No entanto, Padre Pio insistia que essas promessas são frágeis e passageiras. Ele observava que após a euforia inicial, o coração volta a sentir o mesmo vazio de antes. Esse vazio, quando não é reconhecido, leva a pessoa a buscar novas satisfações externas, afastando-se cada vez mais da alegria que vem de Deus. Padre Pio também chamava a atenção para o impacto espiritual dos ambientes criados em torno do Natal. Ele dizia que certos presentes contribuem para criar um clima de agitação constante, dificultando o recolhimento interior. Sons excessivos, estímulos contínuos e entretenimentos sem medida impedem a alma de repousar em Deus. O santo ensinava que a graça floresce no silêncio e na simplicidade, e que tudo aquilo que destrói esses espaços deve ser cuidadosamente avaliado. Em suas orientações, ele destacava a importância da sobriedade cristã. Para Padre Pio, a sobriedade não significava tristeza ou rigidez, mas liberdade interior. Um cristão sóbrio é aquele que não se deixa dominar pelos impulsos do momento. No Natal, aceitar apenas aquilo que contribui para a vida espiritual é um exercício concreto dessa sobriedade. O santo acreditava que essa atitude fortalece a vontade e torna a alma mais sensível à ação do Espírito Santo. Padre Pio também refletia sobre a relação entre os presentes e a caridade verdadeira. Ele dizia que a caridade não consiste em dar ou receber muito, mas em amar corretamente. Um presente que alimenta o egoísmo, a vaidade ou a comparação social não constrói o amor cristão. Pelo contrário, pode gerar inveja, competição e ressentimento. Para o santo, o Natal deveria ser um tempo de cura das relações, não de novas feridas ocultas. Outro ponto importante em seus ensinamentos era a necessidade de coerência entre fé e vida. Padre Pio acreditava que o cristão é chamado a viver aquilo que professa. Celebrar o nascimento de um Deus pobre e humilde, enquanto se entrega ao consumismo desenfreado, cria uma divisão interior. Essa incoerência, segundo ele, enfraquece o testemunho cristão e obscurece a ação da graça. O santo convidava os fiéis a alinharem seus gestos exteriores com suas convicções interiores. Padre Pio também alertava que muitos presentes reforçam a cultura da comparação. Ele via nisso uma fonte constante de sofrimento espiritual. Quando o valor pessoal passa a ser medido pelo que se recebe ou pelo que se possui, a dignidade humana fica ameaçada. O santo lembrava que o valor do cristão não está nos bens materiais, mas no amor de Deus. Aceitar presentes que alimentam essa lógica pode afastar a pessoa da verdadeira identidade cristã. Para o santo, o Natal é um convite à confiança radical na providência divina.
Ele ensinava que Deus cuida de cada detalhe da vida humana e que o cristão não precisa se apoiar em excessos para se sentir seguro. Presentes que prometem controle, status ou poder criam uma falsa sensação de segurança. Padre Pio dizia que confiar mais nos objetos do que em Deus é um sinal claro de enfraquecimento espiritual. Por fim, ele encorajava os fiéis a fazerem do Natal um exercício de liberdade interior. Recusar aquilo que não contribui para a vida espiritual não empobrece, mas enriquece a alma. Padre Pio acreditava que essa liberdade abre espaço para uma alegria mais profunda e duradoura. Quando o cristão aprende a escolher com amor, o Natal deixa de ser um peso e se torna uma fonte viva de graça, capaz de transformar não apenas um dia, mas toda a vida espiritual. Padre Pio via o Natal como um espelho que revela o verdadeiro estado da alma. Ele afirmava que em tempos de festa, aquilo que está escondido no coração se manifesta com mais clareza. O modo como o cristão reage aos presentes, às expectativas e às frustrações diz muito sobre sua maturidade espiritual. Para o santo, aceitar tudo sem discernimento é um sinal de que a alma se tornou acomodada, pouco atenta às inspirações de Deus. O Natal, ao contrário, deveria despertar vigilância e renovação interior. O santo falava frequentemente sobre o perigo da distração espiritual. Ele dizia que o inimigo da alma não precisa afastar alguém completamente da fé para vencer. Basta mantê-lo ocupado demais para rezar. Muitos presentes modernos, segundo Padre Pio, cumprem exatamente essa função. Eles preenchem o tempo, a mente e o coração, deixando pouco espaço para o silêncio e a escuta interior. Quando o cristão percebe, a oração se torna apressada, mecânica ou inexistente, e a graça começa a perder força. Padre Pio também alertava que certos presentes estimulam a busca incessante por novidades. Ele via nisso uma forma de inquietação interior que impede a alma de se enraizar em Deus. O santo explicava que quem vive sempre à espera do próximo estímulo dificilmente encontra paz. O Natal, que deveria trazer repouso espiritual, acaba se transformando em mais uma corrida atrás de sensações. Para ele, esse estado interior é incompatível com a verdadeira alegria cristã. Outro aspecto destacado por Padre Pio era a relação entre os presentes e a humildade. Ele dizia que muitos objetos oferecidos no Natal alimentam o desejo de reconhecimento e admiração. Quando o cristão começa a medir seu valor pelo impacto que causa nos outros, perde de vista sua identidade diante de Deus. O santo lembrava que Jesus nasceu longe dos olhares do mundo, em total anonimato. Qualquer presente que contradiz esse espírito precisa ser avaliado com sinceridade. Padre Pio também refletia sobre o peso espiritual das palavras associadas aos presentes. Ele observava que muitos elogios exagerados, comparações e expectativas criadas em torno das trocas natalinas podem ferir profundamente a alma. O santo dizia que o Natal deveria ser um tempo de verdade e simplicidade, não de encenação social. Aceitar presentes que reforçam uma imagem falsa de si mesmo pode afastar a pessoa da autenticidade interior necessária para viver na graça. Em suas orientações, ele ressaltava que a graça de Deus se manifesta com mais clareza em um coração desapegado. O desapego para Padre Pio não significava desprezo pelas coisas materiais, mas liberdade diante delas. Ele ensinava que o cristão deve usar as coisas sem se deixar usar por elas. No Natal, aceitar apenas aquilo que não prende o coração é uma forma concreta de viver esse desapego evangélico. Padre Pio também falava sobre a importância de oferecer resistência interior. Ele dizia que o cristão não deve se deixar levar pela correnteza do mundo. Mesmo quando todos aceitam algo como normal, o discípulo de Cristo é chamado a perguntar se aquilo contribui para a sua santificação. Essa resistência não é rebeldia, mas fidelidade. O santo acreditava que muitos santos se formam justamente nessas pequenas escolhas silenciosas. Outro ponto frequentemente mencionado por ele era a necessidade de proteger a vida interior das influências externas excessivas. Padre Pio afirmava que a alma humana é como um jardim delicado. Tudo o que entra deixa marcas. Presentes que introduzem agitação, vaidade ou confusão podem sufocar esse jardim espiritual. O santo aconselhava os fiéis a cuidarem desse espaço
com zelo especialmente durante o Natal. Ele também lembrava que o Natal é um tempo privilegiado de graças especiais. Deus se aproxima de maneira particular daqueles que se dispõem a acolhê-lo com simplicidade. Quando o cristão enche sua vida de coisas supérfluas, corre o risco de não perceber essas graças. Padre Pio dizia que muitas oportunidades espirituais se perdem porque o coração está ocupado demais. Por fim, o santo convidava cada fiel a viver o Natal como um tempo de escuta profunda. Escutar Deus exige silêncio, atenção e humildade. Recusar certos presentes pode parecer insignificante aos olhos do mundo, mas tem grande valor espiritual. Padre Pio acreditava que esses gestos silenciosos preparam a alma para uma comunhão mais profunda com Cristo. Quando o Natal é vivido dessa maneira, ele deixa marcas duradouras na vida espiritual, fortalecendo a fé e renovando a graça de Deus no coração do cristão. Padre Pio afirmava que o coração humano é facilmente moldado por aquilo que ele contempla e deseja. Durante o Natal, quando a atenção se volta intensamente para trocas materiais, imagens sedutoras e promessas de felicidade imediata, a alma corre o risco de se afastar lentamente da simplicidade do Evangelho. O santo observava que muitos cristãos não percebem essa transformação interior, pois ela acontece de maneira gradual, quase imperceptível. No entanto, com o passar do tempo, a vida espiritual se torna mais fraca e menos vibrante. O santo ensinava que a graça de Deus não se perde apenas por ações externas, mas principalmente por disposições interiores. Quando o cristão se acostuma a aceitar tudo, sem questionar sua consciência, se torna menos sensível. Padre Pio dizia que a consciência precisa ser educada, não silenciada. O Natal, em vez de ser um tempo de distração espiritual, deveria ser uma escola de discernimento. Cada presente recebido ou recusado pode se tornar uma lição silenciosa para a alma. Padre Pio também refletia sobre a influência do desejo na vida espiritual. Ele afirmava que o desejo desordenado enfraquece a liberdade interior. Muitos presentes despertam desejos que não conduzem à paz, mas à inquietação. O santo observava que quando o coração se acostuma a desejar sempre mais, ele perde a capacidade de agradecer. A gratidão, segundo Padre Pio, é um dos sinais mais claros da presença da graça de Deus na alma. Outro ponto importante em seus ensinamentos era a relação entre os presentes e a verdade interior. Ele dizia que o Natal deveria ser um tempo de sinceridade diante de Deus. Aceitar presentes que reforçam uma imagem falsa de si mesmo ou que alimentam uma identidade baseada na aparência pode criar uma divisão interior. Padre Pio acreditava que essa divisão impede o crescimento espiritual, pois a graça atua melhor em um coração unificado e transparente. O santo também alertava para o perigo de transformar o Natal em um espetáculo. Ele via com preocupação a necessidade constante de mostrar, registrar e compartilhar tudo. Para ele, a vida espiritual não cresce na exposição excessiva, mas no recolhimento. Muitos presentes modernos incentivam essa necessidade de visibilidade constante. Padre Pio dizia que a alma que vive voltada para os aplausos do mundo perde a capacidade de ouvir os sussurros de Deus. Padre Pio falava frequentemente sobre a importância da pobreza de espírito. Ele ensinava que essa pobreza não significa miséria material, mas desapego interior. O cristão pobre de espírito é aquele que não se define pelo que possui. No Natal, aceitar apenas aquilo que não compromete essa liberdade interior é um ato concreto de fidelidade ao Evangelho. O santo acreditava que a pobreza de espírito abre o coração para uma confiança mais profunda em Deus. Ele também lembrava que o Natal é um tempo de preparação interior. Assim como Maria preparou seu coração para acolher o Filho de Deus, cada cristão é chamado a fazer o mesmo. Padre Pio dizia que um coração cheio demais não consegue acolher Jesus. Presentes que ocupam excessivamente a mente e o coração dificultam essa preparação. O santo convidava os fiéis a esvaziarem o interior para que Deus pudesse agir livremente. Outro aspecto frequentemente mencionado por ele era o impacto espiritual das comparações. Padre Pio observava que muitos sofrimentos nascem do hábito de comparar presentes estilos de vida e situações pessoais. Esse hábito gera inveja, frustração e ressentimento. O santo dizia que a comparação é inimiga da paz interior.
Aceitar presentes que alimentam esse espírito comparativo pode afastar a pessoa da alegria simples que vem de Deus. Padre Pio também enfatizava que a vida cristã é um caminho de coerência. Celebrar o Natal significa acolher um Deus que se fez pequeno. Quando o cristão aceita presentes que exaltam grandeza, poder ou superioridade, cria-se uma contradição interior. O santo acreditava que essa incoerência enfraquece a fé e torna o testemunho cristão menos autêntico. Por fim, ele convidava os fiéis a viverem o Natal como um exercício de fidelidade silenciosa. Não se trata de grandes gestos visíveis, mas de escolhas interiores feitas por amor a Deus. Recusar certos presentes pode parecer insignificante aos olhos do mundo, mas tem grande valor espiritual. Padre Pio acreditava que essas escolhas silenciosas preservam a graça divina e fortalecem a alma, preparando o cristão para uma relação mais profunda e verdadeira com Deus. Padre Pio acreditava que o Natal revela não apenas aquilo que o cristão recebe, mas sobretudo aquilo a que ele renuncia. Para o santo, a capacidade de renunciar é um sinal claro de maturidade espiritual. Ele observava que muitos fiéis têm dificuldade em dizer não, mesmo quando percebem interiormente que algo não contribui para a sua vida espiritual. Essa dificuldade, segundo ele, nasce do medo de desagradar, de parecer diferente ou de ser incompreendido. No entanto, Padre Pio lembrava que a fidelidade a Deus exige muitas vezes coragem interior. O santo ensinava que a graça divina se fortalece em um coração que escolhe Deus acima de tudo. Quando o cristão aceita presentes apenas para manter aparências ou evitar conflitos, corre o risco de sacrificar a própria paz interior. Padre Pio dizia que a paz é um termômetro espiritual. Quando ela se perde, algo está fora de ordem. O Natal, em vez de aumentar a inquietação, deveria ser um tempo de profunda reconciliação interior. Padre Pio também refletia sobre a influência do ambiente espiritual criado pelas escolhas humanas. Ele acreditava que cada casa possui uma atmosfera espiritual própria, moldada pelas intenções, hábitos e objetos que ali se encontram. Presentes que promovem vaidade, agitação ou distração constante alteram essa atmosfera de maneira negativa. O santo aconselhava os fiéis a cuidarem do ambiente do lar com zelo, especialmente no Natal, para que ele se tornasse um espaço favorável à oração e à presença de Deus. Outro ensinamento importante dizia respeito à simplicidade do coração. Padre Pio afirmava que Deus se comunica com mais facilidade às almas simples. Ele alertava que a complexidade excessiva da vida moderna dificulta essa comunicação. Muitos presentes acrescentam camadas de preocupação, manutenção e dependência que pesam sobre a alma. Para o santo, aceitar menos pode significar viver mais profundamente o essencial. Padre Pio também falava sobre a diferença entre necessidade e desejo. Ele dizia que o cristão precisa aprender a discernir entre aquilo que realmente precisa e aquilo que apenas deseja momentaneamente. No Natal, essa distinção se torna ainda mais importante. Aceitar presentes que atendem apenas a desejos passageiros pode enfraquecer a capacidade de contentamento. O santo acreditava que o contentamento é um dos frutos mais belos da graça de Deus. Em suas orientações espirituais, Padre Pio lembrava que o Natal é um tempo favorável para curar feridas interiores. No entanto, certos presentes podem reabrir feridas antigas, despertando sentimentos de inadequação, inferioridade ou comparação. O santo dizia que tudo aquilo que fere a dignidade interior da pessoa precisa ser evitado. A graça de Deus age com mais liberdade em um coração que se sente amado e acolhido por Ele, não medido pelos padrões do mundo. Padre Pio também alertava para o perigo de transformar o Natal em um tempo de dispersão contínua. Ele observava que muitas pessoas chegam ao fim das festas mais cansadas e vazias do que antes. Para ele, isso era um sinal de que algo essencial estava sendo perdido. Presentes que exigem atenção constante, consumo excessivo de tempo ou energia emocional contribuem para esse esgotamento espiritual. O santo ensinava que o Natal deveria restaurar, não desgastar. Outro ponto frequentemente mencionado por ele era a importância do recolhimento interior. Padre Pio acreditava que a alma precisa de momentos de silêncio para reconhecer a presença de Deus. Muitos presentes modernos dificultam esse recolhimento,
pois mantém a mente continuamente ocupada. O santo aconselhava os fiéis a protegerem esses momentos como um tesouro, especialmente durante o Natal, quando a graça está mais abundante. Padre Pio também ressaltava que aceitar ou recusar algo no Natal pode se tornar um ato de testemunho. Ele dizia que o cristão, ao viver de maneira diferente do mundo, aponta silenciosamente para uma realidade maior. Esse testemunho não precisa ser verbalizado. Ele se manifesta nas escolhas. Recusar certos presentes quando feito por amor a Deus pode inspirar outros a refletirem sobre o verdadeiro sentido do Natal. Por fim, o santo convidava os fiéis a viverem o Natal com o coração livre. Ele acreditava que a liberdade interior é um sinal da ação da graça. Quando o cristão aprende a escolher com sabedoria, sem se deixar dominar por pressões externas, sua alma se torna mais aberta à presença de Deus. O Natal, vivido dessa forma, deixa frutos duradouros, fortalecendo a fé e aprofundando a relação com Cristo ao longo de toda a vida espiritual. Padre Pio via o Natal como um convite renovado à conversão do coração. Ele dizia que não basta celebrar exteriormente o nascimento de Cristo se o interior permanece fechado às exigências do Evangelho. Para o santo, muitos cristãos se iludem ao pensar que a fé se resume a práticas visíveis, enquanto ignoram as disposições interiores que sustentam a vida espiritual. O modo como se lida com os presentes no Natal revela com clareza essa realidade escondida. O santo afirmava que a graça de Deus se manifesta com mais força em um coração sincero. Quando o cristão aceita presentes que contradizem seus valores mais profundos, cria-se uma tensão interior que enfraquece a sinceridade diante de Deus. Padre Pio acreditava que essa falta de coerência interior é uma das maiores causas de aridez espiritual. A alma continua rezando, mas sem o mesmo fervor. Continua buscando Deus, mas com menos confiança. Padre Pio também refletia sobre o papel da vontade na vida cristã. Ele dizia que a vontade precisa ser treinada para escolher o bem, mesmo quando isso exige renúncia. O Natal oferece inúmeras oportunidades para esse exercício espiritual. Recusar algo por amor a Deus fortalece a vontade e torna a alma mais firme diante das tentações futuras. O santo acreditava que muitas quedas espirituais poderiam ser evitadas se o cristão aprendesse a dizer não nas pequenas coisas. Outro ensinamento importante dizia respeito ao tempo. Padre Pio afirmava que o tempo é um dos maiores dons de Deus e que desperdiçá-lo com distrações vazias empobrece a vida espiritual. Muitos presentes consomem tempo excessivo, desviando a atenção da oração, da leitura espiritual e do convívio verdadeiro com os outros. O santo alertava que o Natal não deveria ser um tempo de dispersão, mas de investimento espiritual. Padre Pio também chamava a atenção para a influência dos presentes na forma como o cristão percebe a si mesmo. Ele dizia que quando a identidade passa a ser construída em torno do que se possui, a pessoa se torna vulnerável à instabilidade emocional. O santo lembrava que a identidade cristã está enraizada no fato de ser filho de Deus. Aceitar presentes que reforçam uma identidade baseada no ter e não no ser pode enfraquecer essa consciência filial. O santo falava frequentemente sobre a necessidade de simplicidade nas relações humanas. Ele observava que muitos conflitos nascem de expectativas criadas em torno das trocas natalinas. Quando essas expectativas não são atendidas, surgem mágoas e ressentimentos. Padre Pio dizia que o amor verdadeiro não se mede pelo valor dos presentes, mas pela disposição do coração. Um Natal vivido com simplicidade fortalece os vínculos enquanto o excesso pode fragilizá-los. Padre Pio também alertava que a graça de Deus não pode coexistir com um coração dividido. Ele explicava que a divisão interior acontece quando o cristão tenta servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. No Natal, essa divisão se manifesta quando se deseja honrar Cristo, mas se adota plenamente a lógica consumista. O santo insistia que a escolha por Deus precisa ser concreta, visível nas pequenas decisões do dia a dia. Outro aspecto destacado por ele era o valor do testemunho silencioso. Padre Pio acreditava que as escolhas feitas no cotidiano falam mais alto do que palavras. Quando um cristão recusa algo por fidelidade à própria consciência,
Ele oferece um testemunho discreto, mas poderoso. Esse testemunho pode tocar corações e despertar questionamentos profundos, mesmo sem nenhuma explicação verbal. Padre Pio também falava sobre a importância da paz interior como sinal da presença de Deus. Ele dizia que a paz verdadeira não depende de circunstâncias externas, mas de uma consciência em ordem. Aceitar presentes que perturbam essa paz, ainda que tragam prazer momentâneo, não compensa o dano espiritual causado. O santo ensinava que a paz é um dom precioso, que precisa ser protegido com zelo. Por fim, ele convidava os fiéis a viverem o Natal como um tempo de renovação profunda. Cada escolha feita com amor e discernimento prepara o coração para acolher melhor a graça de Deus. Padre Pio acreditava que o Natal vivido dessa maneira não termina com as festas, mas deixa frutos duradouros ao longo de todo o ano. A alma que aprende a escolher Deus nas pequenas coisas se torna mais forte, mais livre e mais aberta à ação transformadora da graça divina. Padre Pio acreditava profundamente que o Natal é um tempo em que o céu se aproxima da terra de maneira especial. Ele dizia que Deus derrama graças abundantes sobre aqueles que se dispõem a acolher o mistério da encarnação com humildade e verdade. No entanto, o santo também advertia que essas graças não agem de forma automática. Elas exigem um coração aberto, vigilante e disposto a renunciar àquilo que impede a comunhão com Deus. O modo como o cristão lida com os presentes no Natal pode facilitar ou bloquear essa ação divina. O santo ensinava que a verdadeira riqueza do Natal não está naquilo que se acumula, mas naquilo que se oferece a Deus. Ele afirmava que cada renúncia feita por amor se transforma em espaço para a graça. Quando o cristão escolhe não aceitar algo que perturba sua vida espiritual, ele faz um gesto silencioso de adoração. Esse gesto, embora invisível aos olhos do mundo, é plenamente conhecido por Deus e tem grande valor espiritual. Padre Pio também lembrava que o Natal é um tempo de reencontro com a verdade interior. Ele dizia que Deus não se deixa enganar por aparências. Não basta manter tradições religiosas se o coração permanece distante. Aceitar presentes que alimentam a vaidade, a inquietação ou a superficialidade cria uma barreira entre a alma e Deus. O santo acreditava que a sinceridade diante de Deus é o primeiro passo para preservar a graça. Um coração sincero sabe reconhecer quando algo não lhe faz bem espiritualmente. O santo falava com frequência sobre a necessidade de recolocar Cristo no centro da vida cristã. Ele observava que muitos católicos vivem um Natal em que Jesus aparece apenas como um símbolo distante, enquanto outras coisas ocupam o centro das atenções. Padre Pio dizia que tudo aquilo que rouba esse lugar central precisa ser reavaliado. Presentes que se tornam mais importantes do que a oração, do que a Eucaristia ou do que a caridade concreta, revelam uma desordem interior que enfraquece a vida espiritual. Padre Pio também destacava que o Natal é um tempo privilegiado para fortalecer a confiança em Deus. Ele ensinava que a providência divina nunca falha, mas exige abandono. Quando o cristão deposita sua segurança em bens materiais, status ou prazeres passageiros, ele limita a ação da graça. O santo acreditava que aceitar menos por amor a Deus pode abrir espaço para uma confiança mais profunda e verdadeira na providência divina. Outro ponto importante em seus ensinamentos era o valor da simplicidade evangélica. Padre Pio dizia que Deus se agrada de um coração simples, livre de duplicidade. No Natal, essa simplicidade se manifesta em escolhas concretas, menos excesso, menos ruído, menos preocupação com aparências. Presentes que contradizem esse espírito dificultam a vivência do mistério da encarnação. O santo convidava os fiéis a contemplarem o presépio e a deixarem que ele orientasse suas escolhas. Padre Pio também acreditava que o Natal vivido com discernimento transforma a vida cotidiana. Ele dizia que as decisões tomadas nesses dias sagrados influenciam todo o ano seguinte. Quando o cristão aprende a escolher aquilo que o aproxima de Deus, sua alma se torna mais sensível às inspirações do Espírito Santo. Essa sensibilidade permite reconhecer com mais clareza o bem e o mal, fortalecendo a caminhada espiritual. O santo lembrava que a graça de Deus é um tesouro que precisa ser protegido. Ela não se perde de forma abrupta,
mas pode ser gradualmente sufocada por escolhas incoerentes. O Natal oferece uma oportunidade única de renovar o compromisso com essa graça. Aceitar apenas aquilo que contribui para a vida espiritual é uma forma concreta de cooperar com a ação divina. Por fim, Padre Pio convidava cada cristão a viver o Natal como um verdadeiro encontro com Cristo vivo. Ele acreditava que quando o coração está livre e vigilante, o Natal deixa de ser apenas uma celebração anual e se torna uma experiência transformadora. Um Natal vivido dessa maneira fortalece a fé, purifica as intenções e renova a esperança. Assim, a graça de Deus não apenas é preservada, mas se torna cada vez mais ativa na vida daquele que escolhe amar a Deus acima de todas as coisas.